Olá, pessoal. Vamos à nossa correção da página 11 de História, capítulo 2, Nossa Cultura, Nosso Patrimônio. Bom, aí está dizendo que o Brasil possui 22 patrimônios reconhecidos pela Unesco, mas temos centenas de outros reconhecidos pelo IFAM, uma organização nacional. Qual o significado da sigla IFAM? Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Então, IFAM significa Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Qual é a função do IFAM? O IFAM é um órgão brasileiro. Ele é responsável pelo reconhecimento dos patrimônios materiais, imateriais e naturais do país, tá? Só do país. A Unesco é do mundo e o IFAM é do país. Bom, ao seguinte, vocês tinham que pesquisar uma imagem de um patrimônio brasileiro reconhecido pelo IFAM. Bom, então na aula de Skype eu vou perguntar para vocês qual foi o patrimônio que vocês colaram aí, tá? Então recorte e cole e monte uma legenda. E eu vou perguntar para vocês no Skype qual foi que cada um colocou. Na D. Leia as frases abaixo e assinale aquelas que representam afirmações corretas sobre o IFAM e a Unesco. Primeira, o IFAM e a Unesco são órgãos responsáveis por políticas de preservação dos diversos patrimônios. Sim, verdadeiro. Tanto a IFAM quanto a Unesco são responsáveis pela preservação dos patrimônios. A Unesco, ela é responsável pelo reconhecimento dos patrimônios nacionais em conjunto com o IFAM. Não. A Unesco, ela é responsável pelo reconhecimento dos patrimônios mundiais. E o IFAM, que é do nacional. Então, essa não. Enquanto o IFAM é responsável por reconhecer os patrimônios nacionais, a Unesco cuida dos patrimônios mundiais. Sim, verdadeiro. IFAM nacional e a Unesco mundial. O IFAM e a Unesco atuam em conjunto com os governos locais para promover a preservação dos patrimônios. Sim, verdadeiro. Eles trabalham em conjunto para a conservação dos patrimônios. O incêndio do Museu do Rio de Janeiro, ocorrido em 2018, tá? Então vamos lá. A imagem representa a fachada do museu antes do incêndio e após o incêndio. Então faça uma pesquisa sobre esse acontecimento e escreva um breve comentário sobre esse assunto. Bom, pessoal, esse breve comentário também eu vou querer ouvir de vocês no dia do Skype. Lá eu quero ouvir quem fez a pesquisa e qual foi o pequeno comentário sobre a diferença da fachada do museu, representada na primeira e na segunda imagem. Assim como a cultura brasileira, os patrimônios culturais do país também são bastante diversos. Explique com suas palavras, tá? A relação entre diversidade cultural brasileira e a diversidade em seu patrimônio cultural, tá? O nosso patrimônio cultural, ele é fruto dos modos de vida e da cultura dos povos que aqui vivem ou viveram. Tá? Por isso, a diversidade dos povos e culturas ajudou a produzir um patrimônio cultural bem diferente, bem diverso. Tá? Bom, leia atentamente o texto a seguir. Tá? É uma lenda, tá? De uma índia que ouviu falar que a lua e as estrelas, gostava de admirar a lua e as estrelas, e ela tinha um forte desejo de tornar um dia uma estrela. Então ela perguntou para o pai como surgiu. E aí o pai explicou que o Jaci, a lua, ela ouvia as vontades, os desejos das moças em transformar em estrela. Então, assim que a lua apareceu e ela viu a lua refletida numa lagoa, ela se jogou nesse lago e nunca mais voltou. Então, a pedido dos peixes e dos outros animais, a lua, que era Jaci, transformou o Maraí, que era uma bela índia, numa planta aquática chamada Vitória Régia. E ela se tornou a estrela dos lagos. Então, esse texto acima é um mito, é uma história contada por é um patrimônio de origem. Ela é contada pelos africanos, pelos europeus ou pelos indígenas.
Então, a resposta certa é indígena. Esse mito é uma criação indígena. Identifique o tipo de patrimônio a qual pertence esse texto acima. Ele é um patrimônio cultural imaterial. É um patrimônio cultural imaterial. Bom, agora eu tenho uma imagem, tá? Essa imagem representa a literatura de cordel, tá? Era uma imagem de literatura de cordel. Então, vamos lá. A qual patrimônio cultural brasileiro ela pertence? A literatura de cordel. Ela pertence à literatura de cordel. Esse tipo de imagem, esse tipo de patrimônio, literatura de cordel, ele é um patrimônio material, imaterial ou natural? Ele é um patrimônio imaterial. Pesquise a origem desse patrimônio. Então, agora vocês vão também fazer uma nova pesquisa no Google, tá? Sobre isso e também fazer um pequeno texto e eu vou também vou querer ouvir o textinho de vocês na minha aula de Skype, ok? E façam também do lado uma imagem parecida com aquela lá de cima sobre o textinho que você está fazendo, ok? Até a próxima Skype, onde eu farei essas correções com vocês. Tchau, até a próxima.